Em entrevista exclusiva ao Giro das Cidades, Dr. Festa, advogado especialista em justiça eleitoral, esclarece a real situação de Santana de Parnaíba. O órgão colegiado, se reformar a decisão, quais os efeitos políticos para o município de Santana de Parnaíba? Será o caso de uma nova eleição? Nós acreditamos, em primeiro lugar, que essa questão, em sendo submetida ao órgão colegiado, dará mais segurança jurídica ao próprio caso, porque deixa de ser uma decisão monocrática, que foi alvejada num recurso, e passa, portanto, a ser uma decisão colegiada, ou seja, todos os órgãos ou todos os juízes do Tribunal Superior Eleitoral avaliarão o caso, que nós acreditamos, em homenagem aos julgamentos anteriores, na linha em que o tribunal vem julgando, em casos exatamente semelhantes, nós teremos absoluto êxito. Portanto, não acreditamos na hipótese de uma nova eleição. Nós temos convicção de que ganharemos o caso. Já há decisão na eleição de 2008 sobre o mesmo fato, que foi renovado agora, cuja situação foi mantida na primeira instância, na segunda instância, na instância intermediária, e agora aguardamos o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que prestigiará certamente aquilo que foi decidido em 2008 e agora, recentemente, em 2012, pelo juiz da comarca de Barueri, pelo juiz eleitoral de Barueri e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo também. O presidente da Câmara, que é filho do atual prefeito, poderá concorrer no caso de uma nova eleição no município? Bom, nós, como eu já disse, nós não acreditamos na hipótese de existir uma nova eleição. Nós estamos convictos de que iremos ganhar esse processo, mas só por uma hipótese que foi aqui lançada por você, Ingrid. Evidentemente que o filho do prefeito, nós não podemos vê-lo como filho do prefeito nesse cenário, mas sim como um agente político, presidente da Câmara, que poderá, evidentemente, como agente político, concorrer às eleições. Mas essa hipótese, por nós, está absolutamente descartável e é inimaginável que nós venhamos a ter derrota nesse processo. Nós estamos convictos, seguros, a prestigiar as decisões anteriores que assim conferiram o registro ao prefeito César. O vereador Elvis César foi cassado em 2011 e foi enquadrado pela Lei Ficha Limpa. Hoje, ele é presidente da Câmara de Santana de Parnaíba. Como foi isso possível? Vamos tentar reaver o caso. Tá? Nós sabemos que essa cassação que se voltou contra o vereador, hoje presidente da Câmara, Elvis César, foi fruto de uma grande orquestração política. Nós sabemos muito bem quem esteve por trás dessa cassação política, e jamais, em nenhum momento, ele foi enquadrado como sendo ficha suja. Prevalecia até então o julgamento da Câmara de Vereadores, julgamento esse que veio a ser questionado lá no Poder Judiciário e veio a responder, e que deu a resposta no tempo certo, para dizer que esse processo que se voltou contra o atual presidente da Câmara, o vereador Elvis César, era um processo viciado e que, por essa razão, ele nunca esteve enquadrado, ele nunca esteve na malha dos denominados fichas sujas. O Elvis é ficha limpa. Quem disse isso não foi a Câmara de Vereadores, foi o Poder Judiciário, em uma ação, e disse isso por duas vezes, numa ação, num primeiro momento, cuja liminar foi cassada, num segundo momento, cuja liminar foi restaurada, e no próprio registro de candidatura do vereador Elvis César, que foi deferido pela Justiça Eleitoral, já lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, portanto, essa questão, ou essa imputação que foi feita ao vereador de que ele era ficha suja, foi uma grande orquestração, foi um teatro de fantoches cujos cordéis nós sabemos bem quem manipulou, e a resposta está aí, o tempo deu a resposta ao caso, o vereador vai exercer seu mandato, continua exercendo seu mandato, e será certamente consagrado, né, como já vem sendo, que esse processo foi um grande artifício político sórdido para que ele fosse banido do processo eleitoral, para que ele fosse excluído do processo eleitoral, para que ele não pudesse ser candidato, e está aí a resposta. Hoje ele não só foi candidato,
teve o registro deferido e foi eleito presidente da Câmara da cidade de Santana de Parnaíba. Em 2012, o ex-prefeito e hoje deputado estadual Celso Giglio teve seu registro de candidatura cassado e neste ano essa decisão foi anulada. Qual sua opinião sobre o caso? O senhor acha que este caso tem alguma semelhança com o caso do prefeito César Armada? Bom, vamos tentar aqui traçar as diferenças, as nuances jurídicas entre o caso do prefeito Celso Giglio e o caso do prefeito César. O prefeito Celso Giglio não teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, ele teve contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores por quanto prefeito, salvo engano, no ano 2004. Ele obteve agora, nós tivemos a honra, o prazer de atuar como advogado na ação, de atuarmos como advogados na ação aqui em Osasco, que veio a dizer que essa decisão da Câmara de Vereadores era uma decisão igualmente nula, porque orquestrada por um interesse político também, nós sabemos quais são, ou qual é esse interesse político, faltando a ela motivação e faltando a ela fundamentação. As questões são distintas, porque o prefeito César já foi julgado lá atrás, em 2008, pela Justiça Eleitoral e teve o seu registro de candidatura deferido em 2008 e concorreu ao cargo de prefeito. O caso do prefeito Celso Giglio, ele é novo, portanto, existe ainda uma possibilidade de discussão desse caso agora no Supremo Tribunal Federal, já existe relator designado para o caso, já existe uma sentença proferida pelo juiz da Vara da Fazenda Pública lá de Osasco, que pode ser apreciada agora pelo Supremo para dizer se o processo eleitoral de Osasco continua ou fica como está. Mas uma certeza nós temos: o prefeito Celso Giglio não está mais enquadrado ou não pesa contra ele nenhuma causa de inelegibilidade. Portanto, acreditamos ainda que há possibilidade de reversão do processo eleitoral de Osasco, isso caberá ao Supremo Tribunal Federal, a palavra final sempre é dele, mas daqui para frente também temos a convicção de que nada colherá o prefeito Celso Giglio numa possível agitação, numa possível acusação de que ele seja ficha suja. Não é, ele é ficha limpa, e quem diz isso não sou eu, não é a Câmara de Vereadores de Osasco, é o Poder Judiciário a quem cabe a palavra final a respeito dessas decisões que têm natureza política, mas elas devem sim ser submetidas ao crivo do regime constitucional vigente. Então, acreditamos que existem diferenças e fatalmente, claramente estão aí entre os dois casos, mas estamos confiantes ainda de que o caso do prefeito Giglio poderá, repito, ser reavaliado lá pelo Supremo Tribunal Federal. Ok. Só para fechar a nossa entrevista, então o senhor tem certeza do sucesso com relação ao caso? Do César. Nós estamos muito convictos. O relator do processo, o juiz Paulo Galizia, que diz claro aqui na acordo. Todavia, como bem observou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, aspas, tais fatos já foram analisados pela Justiça Eleitoral quando do registro de candidatura do ora recorrido nas eleições de 2008. Certo que esse Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo considerou as irregularidades ali apontadas como sanáveis, acórdão que transitou em julgado. Isso quem diz é o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo agora, no ano de 2012, fazendo alusão ao processo já de impugnação de candidatura que ocorreu em 2008. E ele finaliza com bastante propriedade, ao final diz o seguinte: por fim, quem diz isso é o Tribunal Regional Eleitoral, portanto, são 7 julgadores, desembargadores federais, juízes estaduais, desembargadores estaduais, por unanimidade disseram: por fim, cabe destacar que a situação não se alterou pela situação da lei complementar, lei da ficha limpa. Portanto, quem diz e quem afirma, quem reafirma, quem ratifica, quem nos dá a certeza de que o prefeito César é ficha limpa, é a própria Justiça Eleitoral.